Hoje trago para vocês algo diferente, um especial de Halloween contendo 5 histórias sombrias sobre bruxas. Inscreva-se, descubra o que o silêncio esconde. E bem-vindos ao Lar dos Pesadelos. Meu nome é Clarice, tenho 23 anos e moro em uma cidade pequena no interior do Pará, cercada de rios e vegetação densa, onde o calor é úmido e pesado, e as histórias antigas ainda são passadas de boca em boca como verdades absolutas. Moro com minha sogra, Dona Ivone, desde que casei. Meu marido, o Júlio, é caminhoneiro e passa mais tempo na estrada do que em casa, mas é um homem bom, trabalhador, que não deixa faltar nada em casa e liga sempre que pode para perguntar de mim e do bebê. Ele ama a gente, sempre amou. E foi por isso que quando Miguel nasceu, ele ficou tão feliz que chorou ao telefone. O parto foi difícil, durou quase 12 horas. A parteira foi uma mulher idosa que tinha se mudado para a cidade há pouco tempo, uma tal de Dona Olga. Ninguém conhecia ela direito, mas minha sogra cruzou com ela na feira uma semana antes do parto. Conversaram e a mulher se ofereceu para ajudar quando chegasse a hora. Disse que tinha experiência, que sabia rezas para facilitar o nascimento. Dona Ivone gostou dela. Eu não tive escolha. Quando a dor começou de madrugada, foi Dona Olga quem veio. Ela entrou no quarto com uma bolsa velha de pano, cheirando a ervas que eu não conhecia. Falou pouco, suas mãos eram geladas e os olhos pequenos e escuros pareciam estar sempre avaliando algo que eu não conseguia ver. Durante o parto, ela sussurrava palavras baixas, fazia gestos estranhos no ar. Quando Miguel finalmente nasceu, ela o segurou por tempo demais antes de me entregar. Olhou para ele com uma expressão que me deixou desconfortável, como se estivesse examinando, escolhendo. Mas ele era perfeito, pequeno, rosado, com aquele cheiro de recém-nascido que parece aquecer o coração. Chorou alto. Nos primeiros dias parecia tudo certo. Foi na segunda semana que comecei a perceber. O menino não parava de mamar. Era constantemente. A cada meia hora ele acordava berrando, desesperado, como se estivesse morrendo de fome. Eu amamentava até doer e mesmo assim ele continuava insatisfeito. Chorava sem parar, um choro agudo, irritado. Dona Ivone dizia que era normal, que alguns bebês são assim, mas eu sentia que não era, porque quando eu olhava nos olhos dele, via algo errado. Um olhar frio, distante, como se não me reconhecesse, como se estivesse me estudando. Um bebê não olha assim. Na terceira semana, ele parou de reagir a estímulos, parou de chorar, não fazia aqueles barulhinhos que bebês fazem. Só mamava, dormia pouco e olhava. Sempre olhando, e o peso dele não aumentava. Pelo contrário, parecia estar mais leve, mais pálido, com a pele fina demais, quase transparente. Deus que me perdoe, mas comecei a ter medo de ficar sozinha com ele. Foi quando minha avó, Dona Cecília, veio me visitar. Ela mora do outro lado do rio, numa casa pequena onde guarda as rezas antigas que aprendeu com a mãe dela. Quando entrou no quarto e viu Miguel no berço, o rosto dela mudou. "Esse menino não é seu filho", ela disse baixo, como se tivesse medo de que ele ouvisse. Gelei. "O que a senhora está dizendo, vó?" Ela me puxou para a cozinha, fechou a porta com cuidado. "Clarice, me escuta. Esse menino não é o Miguel. Alguém trocou." Comecei a chorar, porque no fundo eu já sabia, só não queria admitir. "Eu não sei quem fez", minha avó continuou, a voz firme mas preocupada. "Mas sei o que foi feito. É uma maldição antiga, um encosto, um ser que toma o lugar da criança verdadeira e se alimenta da mãe, do leite, da energia vital dela. E essa energia é mandada para quem fez a maldição, enquanto o bebê real fica preso em algum lugar." Senti o mundo desabar. "O que eu faço?" perguntei tremendo. Ela respirou fundo. "Tem um jeito.
Mas é perigoso e tem que ser logo. Lua nova, meia-noite, na nascente do rio. A água lava o que não é real, mas você tem que ser forte. Naquela noite, esperei Dona Ivone adormecer, peguei o bebê, ou o que quer que fosse, e saí pela porta dos fundos. Minha avó já estava me esperando com uma vela branca acesa e um terço velho enrolado na mão. Caminhamos até o trecho onde a água corre mais funda e ninguém costuma ir depois do anoitecer. A lua estava escondida. A escuridão era densa, pesada. O som do rio parecia mais alto, mais ameaçador. Minha avó começou a rezar, benzendo a água da nascente. Depois me olhou. Você precisa entrar na água com ele, mergulhar 3 vezes. Na terceira, o encosto vai soltar. Mas ele vai resistir, Clarice, e você não pode ter medo. Entrei no rio. A água estava morna, mas estranhamente pesada, como se algo invisível tentasse me puxar para baixo. Segurei o bebê contra o peito e mergulhei. Na primeira vez começou a se debater. Na segunda, ele gritava. Um grito alto e gutural demais para um recém-nascido. Na terceira, quando a água cobriu nossas cabeças, ele chorou. Não era choro de bebê. Era um som agudo, inumano, que ecoou por baixo da água como um grito de bicho ferido. As mãos dele, pequenas, agarraram meu rosto com força demais. As unhas cravaram na minha pele. Vi uma fumaça preta sair dele, como se uma casca estivesse se soltando. Quando emergi, ele estava com os olhos fechados, completamente imóvel em meus braços. Gelei, achei que tinha matado meu filho, mas então algo mudou. A criança começou a se contorcer, a tremer. A pele, antes pálida, ganhou cor. O rosto, antes duro, amoleceu. E quando ele abriu os olhos, eram os olhos do Miguel. Meu Miguel. Ele chorou. Um choro de bebê de verdade, assustado, com frio, querendo colo. Saí correndo da água, embrulhei ele na manta, apertei contra o peito. Minha avó sorriu, cansada, e apagou a vela. Pronto, agora ele é seu de novo. Voltamos para casa em silêncio. Dona Ivone ainda dormia. Coloquei Miguel no berço, seco e aquecido, e ele mamou pela primeira vez com tranquilidade. Depois dormiu. Um sono profundo, calmo. Quando Júlio voltou da viagem, 3 dias depois, segurou o filho no colo e chorou de novo. Disse que ele estava diferente, mais cheio, mais vivo. Não contei nada para ele, não sei se acreditaria. Nos dias seguintes, tudo mudou. Miguel voltou a sorrir, voltou a reagir, engordou, ganhou força. Era como se tivesse renascido. Mas algo ficou. Às vezes, de madrugada, eu acordo e vejo uma sombra parada na porta do quarto. Não tem forma definida, mas sei que está lá, observando, esperando. E Dona Olga sumiu. Ninguém sabe para onde ela foi. A casa onde ela morava está vazia, com as janelas abertas batendo ao vento. Dona Ivone diz que ela deve ter ido embora, que essas parteiras andam de cidade em cidade. Mas eu sei a verdade. Não deixo Miguel sozinho, nem por um segundo. E toda noite, antes de dormir, faço a reza que minha avó me ensinou. Porque sei que o que quer que tenha ficado no lugar dele por aquelas semanas ainda está à solta. E que talvez, um dia, tente voltar. Eu era pequena quando tudo aconteceu. Não sei dizer a idade certa, mas lembro da casa, do cheiro de barro molhado depois da chuva e do som dos galos cantando antes do sol nascer. Era um sítio isolado, cercado de silêncio, onde a vida seguia devagar. E qualquer novidade parecia um acontecimento. Meu avô era um homem orgulhoso, de fala firme e jeito brigão. Não acreditava em nada que não pudesse ver. Tudo começou quando ele brigou com um homem conhecido por fazer trabalhos. Ninguém sabe bem o motivo. Talvez uma dívida, talvez um desentendimento que saiu do controle. Mas o fato é que aquele homem, furioso, apontou o dedo para o meu avô e o amaldiçoou.
Você vai pagar. Sua vida vai virar um inferno. Meu avô, cético, riu, cuspiu no chão, virou as costas e disse que não temia essas besteiras. Minha avó, por outro lado, sempre foi espiritualmente sensitiva, dessas pessoas que sentem quando o ar muda. E naquela noite, o ar ficou estranho. Nos dias seguintes, minha avó começou a ter pesadelos. Acordava suando, dizendo que alguém chamava o nome dela na janela. Meu avô dizia que era coisa da cabeça dela, mas os pesadelos viraram desmaios, e os desmaios viraram crises. Ela começou a dizer coisas que não faziam sentido. Depois, passou a falar com uma voz que não era dela, grossa, rouca. Minha mãe dizia que a energia da casa ficou pesada, como se algo ruim estivesse pairando no ar. Lembro de ver minha avó parada no meio do quarto, olhando para a parede e murmurando algo. E lembro da sensação de que tinha mais alguém ali dentro, mesmo quando não havia. Durante as semanas seguintes, o clima foi ficando cada vez mais pesado. As galinhas começaram a morrer sem motivo. Os cachorros latiam e uivavam à noite. O leite azedava com facilidade. E o rosto do meu avô, antes sempre firme, começou a carregar uma expressão de medo que ele não admitia. Até que um dia, minha mãe chamou um homem conhecido da região, um rezador. Diziam que ele já tinha lidado com casos assim. Chegou à tarde, vestindo roupa branca e vários colares no pescoço. Não parecia assustado, como se já estivesse acostumado a lidar com aquilo. Ficou em silêncio por um tempo, observando a casa, como se escutasse algo que ninguém mais escutava. Depois, pediu para ver minha avó. Ela estava deitada, mas quando ele se aproximou, abriu os olhos de repente e começou a rir. Um riso que não era o dela. E então gritou alto com uma voz grave. Aquele som gelou o ar. O homem ficou imóvel por alguns segundos e então disse apenas: "O que era para um, pegou em outro." O peso que o marido não aceitou, ela teve que carregar. Meu avô tentou argumentar, mas o rezador não respondeu. Disse apenas que poderia ajudar, mas que haveria um preço. Queria um porco, o melhor que meu avô tivesse. Meu avô, sem dizer nada, concordou. O homem pediu que, quando o sol caísse, abrissem todas as janelas e portas da casa. Ninguém podia ficar nas portas, nem espiar pelas frestas. Era para deixar o vento entrar. Quando a noite chegou, a casa parecia viva. O vento fazia as lamparinas balançarem e o cheiro de terra vinha do quintal. Meu avô estava ao meu lado, de braços cruzados, e minha mãe me segurava no colo, tremendo, enquanto o rezador começava o trabalho. Ele rezava baixo, andando de cômodo em cômodo, batendo nos móveis e nas paredes com um ramo de planta. A voz dele mudava de tom, como se conversasse com alguém invisível. De dentro, ouvíamos móveis rangendo, madeira estalando e algo caindo no chão. Então, ele saiu. O rosto sério, o olhar distante. Mandou todo mundo ficar onde estava. Foi até o chiqueiro e apontou para um porco. "É esse!" Pediu ajuda ao meu avô para levar o animal até o quarto onde minha avó estava. Meu avô saiu de lá, visivelmente assustado. Mas o pior foram os gritos da minha avó, se misturando aos grunhidos do porco e às rezas. Eu juro que parecia que o chão tremia. Os cachorros uivavam desesperados lá fora. De repente tudo parou. Um silêncio denso, pesado, fazia o coração bater mais alto. O rezador saiu da casa, respirou fundo e murmurou: "Tá feito." Entrei com minha mãe. Minha avó dormia profundamente. "Ela vai descansar agora. O que era dela não é mais. Tudo vai voltar para o seu lugar", disse o rezador. Antes de ir embora, meu avô entregou o porco prometido como pagamento. O rezador disse que mandaria alguém buscar o outro, o que havia sido usado. Na manhã seguinte, quando foram levar o porco marcado, ele caiu antes de sair do sítio. Morreu de repente, como se o corpo não aguentasse o que carregava. Minha avó acordou logo depois. Estava fraca, mas com o olhar tranquilo. Pediu água, sorriu e disse que sonhou com um campo aberto, cheio de luz.
Ninguém falou mais sobre o assunto, mas a casa ficou leve. O vento, antes assustador, agora entrava fresco pelas janelas. Os bichos pararam de adoecer e voltaram a ficar calmos. O sol daquela manhã parecia diferente, quente, mais suave, como se lavasse o que ficou. Até hoje, quando lembro daquele dia, o que mais me vem à cabeça não é o medo, nem a voz estranha da minha avó. É a luz. Aquela luz clara batendo no rosto dela enquanto dormia em paz. Foi o momento em que aquele capítulo terrível da nossa história chegou ao fim, dando espaço para a luz voltar a nos iluminar. Meu nome é Mariana, tenho 22 anos e trabalho como influenciadora digital há 6 anos. Não sei se ainda me chamo Mariana, às vezes esqueço. Mas vou tentar contar tudo antes que desapareça por completo. Sempre tive medo de envelhecer. Não é só vaidade. É pânico mesmo, aquele que te acorda de madrugada suando frio. Meu trabalho depende da minha imagem. Cada ruga, cada mancha, cada fio de cabelo branco é uma ameaça real. Perco seguidores, perco contratos, perco relevância. Comecei a procurar soluções desesperadas quando notei a primeira linha de expressão ao redor dos olhos. Foi no início de março, depois de uma semana mal dormida editando conteúdo. Botox, preenchimento. Nada parecia suficiente. Eu olhava no espelho e via o tempo me corroendo. Foi numa madrugada de insônia que encontrei um site estranho. Não lembro como cheguei lá, mas a página era antiga, mal formatada. Falava sobre um ritual simples, beleza instantânea através de um feitiço recitado diante do espelho, à luz de uma vela negra. Parecia ridículo, mas eu estava desesperada. Comprei a vela numa loja esotérica do centro. Na noite seguinte, tranquei a porta do meu quarto, acendi a vela em frente ao espelho grande da penteadeira e recitei as palavras que tinha decorado. Não aconteceu nada de imediato. Apaguei a vela, me senti idiota e fui dormir. Quando acordei, meu rosto estava perfeito. Não melhor, perfeito. A linha ao redor dos olhos tinha sumido. A pele estava luminosa, firme, como se eu tivesse voltado 5 anos no tempo. Fiquei em choque, girando o rosto de um lado para o outro, tocando a própria pele. Era real. Funcionou. Postei uma foto naquela manhã e os comentários explodiram. Que procedimento você fez? Parece uma boneca. Fechei alguns contratos, ganhei seguidores, senti que tinha recuperado o controle, mas no terceiro dia aconteceu algo estranho. Estava gravando um vídeo quando mencionei minha melhor amiga Júlia. Só que, quando o nome saiu da minha boca, soou vazio. Eu sabia que existia uma Júlia na minha vida. Sabia que ela era importante. Mas não conseguia lembrar do rosto dela, nem da voz, nem de nenhuma conversa específica que tivéssemos tido. Fui até o Instagram dela. As fotos estavam lá. Eu aparecia em várias delas, mas era como olhar para uma estranha. Senti um aperto no peito, mas me convenci de que era só cansaço. Mas no 5º dia, acordei sem lembrar o nome da minha mãe. Eu sabia que tinha uma mãe. Lembrava vagamente de uma casa, de uma cozinha com cheiro de café, de uma mulher que me criou. Mas o nome, o rosto, tudo estava embaçado, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Liguei para o contato que estava salvo com o nome de mãe, mas quando ela atendeu e disse, "Oi, filha", desliguei na hora. Não reconheci a voz. Foi aí que comecei a desconfiar do espelho. Toda noite, antes de dormir, eu olhava para ele, e toda noite, por um segundo, via algo se mexendo no reflexo. Não era eu. Era uma sombra atrás de mim, uma forma que se dissolvia quando eu piscava. No 10º dia, parei na frente do espelho e perguntei em voz alta, "Tem alguém aí?" O reflexo demorou para copiar meu movimento. Gelei. Meus lábios se mexeram antes do reflexo se mexer, como se o espelho estivesse aprendendo a me imitar, mas com atraso. Naquela noite, sonhei com uma mulher velha. Ela estava sentada numa cadeira escura, num quarto que eu não conhecia, e segurava algo nas mãos.
Quando acordei, percebi que tinha esquecido o nome da rua onde morava. As perdas começaram a acelerar. Esqueci o gosto da comida preferida da minha infância. Esqueci o nome do meu primeiro cachorro. Cada lembrança que sumia deixava um buraco, um vazio que doía sem que eu soubesse explicar porquê. Mas meu rosto continuava perfeito. Parei de postar nas redes, parei de atender ligações, passei a evitar o espelho, mas era impossível. Ele estava lá, grande e imponente, ocupando metade da parede do quarto. E toda vez que eu passava por ele, via a sombra mais nítida. Uma mulher curvada, de cabelos brancos e longos, me observando. Há 3 dias olhei para o espelho de propósito. Queria confrontar o que quer que estivesse ali. E pela primeira vez, ela me olhou de volta. Não era uma sombra. Era uma senhora velha, decrépita, com a pele enrugada e os olhos fundos. Mas ela estava usando minhas roupas, minhas joias, e sorria com meus dentes. Gritei e bati no espelho com a mão. Ele não quebrou, mas quando tirei a mão, havia uma marca do outro lado, como se ela tivesse encostado a palma contra o vidro, por dentro, tentando sair. Desde então, ela não sai de lá. Fica parada, me observando. E toda vez que olho para ela, sinto algo se desprendendo de mim. Hoje de manhã, esqueci meu próprio sobrenome. Lembrei depois de alguns minutos, mas custou. Como se estivesse buscando uma informação que não me pertence mais. Tentei quebrar o espelho ontem. Peguei um martelo e bati com toda a força. O vidro não rachou. Tentei cobri-lo com um lençol, mas o lençol escorrega sozinho durante a noite. Tentei sair de casa, mas quando chego na porta, esqueço para onde estava indo. Agora, quando olho no espelho, vejo 2 coisas. Eu, jovem e perfeita, do lado de fora. E ela, velha e faminta, do lado de dentro. E a cada dia, nossas posições ficam menos claras. Hoje de manhã, olhei para o reflexo e não sabia qual das 2 era eu. Sei que logo vou esquecer que fiz esse ritual. Vou esquecer que existe uma bruxa. Vou esquecer que um dia tive medo de envelhecer. E quando isso acontecer, vou entrar no espelho, ou ela vai sair. Não sei meu nome, mas sei que ele está escrito em algum lugar dentro daquele vidro, junto com tudo o que já perdi. Meu nome é Rafael. Moro numa cidade de interior, tranquila, ou pelo menos costumava ser. Toda manhã, quando saio para trabalhar, passo por uma calçada estreita, ladeada por muros antigos e portões enferrujados. É o tipo de rua que parece parada no tempo. Há umas semanas, comecei a notar umas vasilhas pequenas, de plástico ou cerâmica, deixadas no chão, bem rente ao muro de uma casa abandonada. Dentro delas havia um líquido denso e vermelho. Farofa, às vezes pedrinhas pretas, folhas secas e velas apagadas. Achei que fosse algum tipo de oferenda. No outro dia, as vasilhas ainda estavam lá, só que organizadas de forma diferente. Como se alguém tivesse voltado durante a madrugada, mudado tudo e ido embora sem deixar rastro. Durante uma semana, aquilo se repetiu. Eu passava, olhava, e o arranjo tinha mudado. Uma vasilha nova, outra virada, outra com o líquido escorrendo até o asfalto. Sempre arrumado, sempre cuidado, como se alguém zelasse por aquilo quando ninguém estava olhando. Contei para a vizinha da frente, Dona Lúcia. Ela só balançou a cabeça e disse: "Não mexe, meu filho. Essas coisas não são para a gente mexer." As palavras dela ficaram presas na minha cabeça. Naquela noite, quando fui dormir, senti um cheiro azedo vindo da janela. O mesmo cheiro do líquido vermelho que eu via nas vasilhas. Olhei pela cortina. A rua estava deserta. Só a sombra dos postes e o muro da casa abandonada lá embaixo. Mas juro, o ar parecia denso, como se alguém tivesse passado por ali há segundos. Tentei ignorar. Até que numa sexta-feira, voltei mais tarde do trabalho. A calçada estava escura e a vasilha ainda lá. Mas havia algo diferente. Parecia preparada.
como se estivesse esperando alguém. Ao lado da vasilha havia uma vela vermelha apagada e um envelope. Olhei para todos os lados. A rua estava vazia. Movido por uma curiosidade mórbida, me abaixei lentamente para ver o que havia dentro do envelope. Com as mãos trêmulas, toquei o papel. Quando ia abri-lo, ouvi passos atrás de mim. Quando olhei, uma mulher estava parada no meio da rua. Tinha um lenço amarrado na cabeça e um vestido escuro. Ficou me observando em silêncio por alguns segundos, depois disse: "A dona Lúcia já aprendeu a não mexer onde não deve." A voz dela era calma, mas firme. Tinha algo que fazia o corpo inteiro obedecer antes mesmo de pensar. Fiquei sem reação. Ela se aproximou, pegou o envelope da minha mão e o recolocou no mesmo lugar. Depois acendeu a vela e sussurrou: "Agora vai para casa e não mexa mais aqui." Obedeci. Na manhã seguinte, as vasilhas haviam desaparecido. A calçada estava limpa, como se nada tivesse acontecido. Mas no lugar onde elas ficavam, o chão estava mais escuro, como se o cimento tivesse sido queimado. Nunca mais vi a mulher. Mas às vezes, quando o vento traz o cheiro do líquido vermelho, sinto que tem alguém me observando da esquina. E lembro do aviso. Algumas coisas é melhor nem entender. Meu nome é Roberto. Tenho 41 anos e trabalho como veterinário. Me mudei para Visconde de Mauá há 4 meses, depois que minha esposa morreu de câncer. Precisava de silêncio, de montanhas, de um lugar onde pudesse respirar sem sentir o peso da ausência dela em cada cômodo. A casa que aluguei ficava numa rua sem saída, cercada de mata atlântica e neblina constante. Havia apenas 3 casas ali. A minha, uma abandonada, e no final da rua, uma casa azul desbotada com um jardim selvagem na frente. Foi o vizinho do mercado que me avisou sobre ela. A Helena não recebe visitas. Não insiste, não. Ela tem os problemas dela. Achei estranho, mas respeitei. Nos primeiros dias, eu mal a via. Às vezes, de madrugada, notava uma luz acesa na janela da casa azul. Ou ouvia o rangido do portão quando ela saía para caminhar pela trilha, sempre sozinha, sempre de costas para mim. A primeira vez que a vi de perto foi numa tarde de chuva. Meu cachorro, o Dante, tinha fugido e eu o encontrei parado em frente ao portão dela, latindo baixo, inquieto. Quando cheguei para pegá-lo, ela estava lá, do outro lado da cerca. Era mais nova do que eu esperava. Uns 35 anos, talvez menos. Cabelos escuros presos num coque desleixado, pele clara, olhos fundos e cansados. Tinha uma beleza antiga, do tipo que a gente vê em retratos velhos. "Desculpa", eu disse, pegando a coleira do Dante. "Ele não costuma fazer isso." Ela não respondeu de imediato. Só olhou para o cachorro com uma expressão que não consigo descrever. Tristeza, talvez. Ou saudade de algo que nunca teve. "Ele está doente", ela disse finalmente. A voz era baixa, rouca. "Tem algo no pulmão. Você deveria levá-lo ao veterinário", gelei. Dante estava bem, ativo, comendo normal. Mas ela falou com tanta certeza que me assustou. "Eu sou veterinário", respondi, tentando rir. "E ele está bem." Ela não insistiu. Só me olhou de um jeito que pareceu atravessar minha pele, virou as costas e entrou na casa sem dizer mais nada. 3 dias depois, Dante começou a tossir. Levei ele para a cidade, fiz exame de raio-x. Pneumonia em estágio inicial. Tratável. Mas se eu tivesse esperado mais uma semana, poderia ter sido grave. Voltei à casa azul no dia seguinte. Toquei a campainha. Nada. Bati na porta. Silêncio. Deixei um bilhete agradecendo, dizendo que ela tinha razão. Não sei se ela leu, mas depois disso comecei a reparar nela, nas caminhadas dela, sempre no mesmo horário, sempre sozinha, na forma como evitava olhar para qualquer pessoa. No jeito que o jardim dela crescia desordenado, como se ninguém ousasse tocar nele.
e comecei a sentir algo que não esperava sentir de novo: curiosidade, preocupação e depois, sem que eu percebesse, algo mais profundo. Voltei algumas vezes, levava pão, flores do jardim, qualquer desculpa para tentar conversar. Ela nunca abria a porta, mas deixava os presentes desaparecerem. E às vezes eu encontrava algo na minha varanda: um pote de geleia caseira, um sachê de ervas secas, uma vez um bilhete com uma receita antiga de chá para insônia. Foi numa noite de lua cheia que ela finalmente abriu a porta. Eu estava voltando da trilha quando a vi parada no portão me esperando. O rosto dela estava tenso, os olhos brilhavam na luz fraca do poste. "Para de vir aqui", ela disse direto, sem rodeios. "Por quê?", perguntei, me aproximando. "Porque você precisa parar. Helena, eu só quero te conhecer, só isso." Ela fechou os olhos, como se o nome dela na minha boca doesse. "Você não entende", ela sussurrou. "Não pode me conhecer, não pode gostar de mim, não pode." A voz dela falhou. Quando abri os olhos de novo, havia lágrimas. "Eu matei todo mundo que já amei", ela disse. E a forma como falou não pareceu exagero ou metáfora. Pareceu confissão. Fiquei parado, sem saber o que dizer. Meus pais, minha irmã, um homem que tentou me amar. Todos morreram. E não foi acidente, foi consequência. Ela deu um passo para trás. "Eu fiz uma escolha há muito tempo. Quis ter o poder de curar, de tirar dor, de salvar vidas. E consegui. Mas o preço foi esse: solidão eterna. Qualquer pessoa que eu ame, qualquer pessoa que me ame, morre. É assim que o juramento funciona. Não tem volta." Tentei processar o que ela estava dizendo. Soava impossível. Mas algo na forma como ela falava, na dor crua naqueles olhos, me fez acreditar. "Você curou o Dante", eu disse baixo. "Animais não amam do jeito que humanos amam. Com eles, eu posso. Mas com você..." Ela parou. Respirou fundo. "Você precisa ir embora, vender a casa, sair daqui. Porque se você ficar, vai acabar se apaixonando. E eu não vou conseguir evitar me apaixonar de volta." Fiquei em silêncio. Tudo em mim dizia para acreditar nela, mas ao mesmo tempo, tudo em mim queria ficar. "E se eu já estiver apaixonado?", perguntei. Ela soluçou. Um som quebrado, desesperado. "Então você vai morrer." Nos 2 meses seguintes, tentei manter distância. Mas era impossível. Eu a via de longe e meu peito apertava. Sonhava com ela. Acordava pensando nela. E sabia que ela sentia o mesmo, porque às vezes eu a pegava olhando para minha casa da janela com uma expressão de agonia pura. Há 2 semanas não aguentei. Bati na porta dela de novo. Ela abriu e antes que pudesse falar qualquer coisa, entrei. "Eu não ligo", eu disse. "Se for para morrer, que seja. Mas eu não consigo viver sem tentar." Ela chorou. Pela primeira vez, a abracei. E ela me abraçou de volta, como se estivesse segurando a única coisa que importava no mundo. Nos beijamos, e foi a coisa mais intensa e mais triste que já senti. "Você não entende", ela sussurrou, a boca ainda perto da minha. "Não é morte rápida, é lenta, dolorosa. Você vai definhar e eu vou assistir, impotente." "Então me cura", eu disse. "Não posso. O juramento não deixa. Eu posso curar qualquer um, menos quem eu amo." Fiquei com ela naquela noite, e na seguinte, e na outra, sabendo, aceitando. Agora, 3 dias atrás, acordei com dor no peito. Ontem tossi sangue. Hoje mal consigo levantar da cama. Helena está ao meu lado, segurando minha mão, chorando sem parar. "Me desculpa", ela repete. "Me desculpa." Eu aperto a mão dela de volta. Porque mesmo agora, mesmo sabendo que estou morrendo, não me arrependo. O amor dela vale cada segundo que me resta. Só queria que ela soubesse que eu a perdoo. E que se houvesse outra vida, eu escolheria ela de novo. E por hoje é isso.
Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A próxima história já está te esperando.